Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira e eu sou vegetariano há 2 anos e meio agora, em junho. E eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência enquanto vegetariano e como que essa decisão na minha vida se relaciona com espiritualidade. Não só da decisão em si, mas eu vou falar também da aplicabilidade, do porquê que decidi ser e como que vejo hoje os resultados disso para minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito carnívora, então a carne era o topo da minha alimentação. Era carne no almoço, carne na janta, se bobear tava colocando carne no meio do pão na hora do café, carne assada, cozida, frita, crua, se deixasse. Falo isso para ressaltar o quanto que a partir do momento que coloquei em prática a ideia de ser vegetariano, tudo foi muito natural, uma decisão constante e até hoje uma decisão irreversível. Tudo começou em 2016, que foi um ano onde eu não estava muito bem profissionalmente, e isso acarretou, sem eu perceber, num declínio psicológico. A primeira reação que eu tive foi a compulsão alimentar. Do meu peso ideal eu ultrapassei 7 quilos, porque eu descontava algumas frustrações que estava vivendo na área profissional, na alimentação como um todo. Quando me deixei levar, a minha própria imagem estava distorcida, eu não gostava do que eu via. No espelho, por exemplo, eu tirei poucas fotos. Eu que sou uma pessoa extremamente audiovisual, assim, amo tirar fotos, amo vídeos, teatro e por aí vai. Eu realmente não conseguia me ver, assim, eu tinha esse problema com imagem. Definitivamente a alimentação compulsiva foi um reflexo de toda a deteriorização psicológica que estava vivendo naquele momento ali. Em um ano inteiro eu entrei em um declínio, tive crise de ansiedades, todas as fotografias que tirei, basicamente eu estava em reflexo. Esse ano inteiro eu não me fotografava diretamente, e quando tive que sair em fotografias ou algo do tipo, eu sempre fiquei muito indiferente à minha própria imagem. Mas não era só estética, era uma questão mesmo do todo. Eu não estava contente com quem eu era. Eu realmente estava passando por uma fase meio complicada. E foi nesse momento, diante a toda essa desmotivação, que eu conheci o Zen Budismo. Só para deixar claro, eu não sou um praticante do budismo, assim como não sou praticante de nenhuma outra religião, porque eu sou uma pessoa que estuda religiões, mas eu tenho um distanciamento de todas elas para conseguir genuinamente pegar o melhor de cada uma. Resumindo, eu me isolo um pouco da ideia de instituição religiosa e me sinto mais uma pessoa espiritualizada. Quando eu conheci o Zen Budismo, principalmente dois conceitos, minha vida começou a mudar drasticamente. O primeiro conceito é a ideia de interexistência, que seria basicamente uma existência relacionada com um todo. Tem um monge budista vietnamita que se chama Thich Nhat Hanh, ele vai até falar uma coisa bonita, que aqueles que enxergam o coração de uma flor vê as nuvens, vê a luz do sol. Dentro de um objeto, um ser humano, é possível ver um universo inteiro. Existe um universo inteiro em cada um de nós. Por exemplo, um poeta, quando ele olha para as nuvens, ele não vê só a nuvem. Ele vê a nuvem, ele vê a chuva, que a chuva ele associa com as árvores, e as árvores ele associa com o papel. E é o papel que ele vai utilizar para escrever os seus poemas. E escrevendo os seus poemas, ele vai se imortalizar, imortalizar os seus sentimentos. Então, a visão da interexistência é uma visão de conexão com o todo. Inclusive, um filósofo e poeta árabe, se chama Khalil Gibran, vai falar que as árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Relacionado à ideia da interexistência, é a filosofia do não-eu. Quando a gente estabelece uma relação de diálogo no nosso dia a dia, através dessa pressa generalizada que existe, estresse, rotina e por aí vai, o nosso diálogo tende a ser muito egocêntrico. O que quer dizer? A gente foca muito em nós mesmos enquanto falando. Então a ideia do externo, do não-eu, é você se desprender de quem você é e focar na beleza que existe no outro. O belo, quando associado ao externo, a quem sou, ele é transformador. Ninguém alcança uma evolução focando somente no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas palavras, nas suas ideologias. Devemos aceitar que o externo a nós é justamente aquilo que nos faz crescer. Eu acho que justamente nesse ano da minha vida, que foi tão complicado, eu precisava muito dessa mensagem. Não era necessário focar em mim naquele momento. Eu precisava encontrar equilíbrio. A compulsão alimentar, ela vinha disso, sabe? Ela vinha de um ser humano que estava perdido, assim, não queria saber de si. Ele estava muito focado no eu, nas minhas dores, nos meus problemas pessoais, enfim. Estava muito focado na minha visão e eu precisava encontrar uma ferramenta para me encaixar em algo maior. E aí foi questão de tempo para eu perceber que a alimentação era um problema muito grande na minha vida, não só
a questão da compulsividade, mas também como que me alimentava. Então eu já tinha assistido alguns documentários falando sobre veganismo e tal, os malefícios, as falsificações que o sistema cria em base à carne, e que são muitos na verdade. Não quero fazer nesse vídeo um panfleto para virar vegetariano ou algo do tipo. Quero contar a minha experiência, o meu olhar, até expandir um pouco aqui a discussão, né? Mas a decisão de virar vegetariano, de fato, aconteceu sob 3 elementos principais. Primeiro, a filosofia de vida, que é algo que eu acabei de mencionar, né? O Zen budismo me ajudou, a ideia de interexistência e do não eu. Segundo foi a saúde, eu precisava mudar drasticamente a minha alimentação e praticar esporte. E com isso veio a necessidade de criar uma reeducação alimentar, não fazer dieta, porque não estava visando muito a estética, somente o emagrecimento, estava focando mais na mudança de vida mesmo, que eu acho que é muito mais eficiente, inclusive. O terceiro ponto que está relacionado com a filosofia é a compaixão e o respeito com os animais. Então eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de fazer trilhas, acampar, acampamento selvagem. E isso traz sempre uma ideia da natureza, assim, do que nos conecta à natureza. Eu vejo muitas pessoas fazendo uma trilha e tendo medo de animais e tal. E eu acho que isso vem de uma não aplicação do homem à natureza, sabe? O homem se tornou tão civilizado que ele esquece que ele faz parte da natureza também. Quando nós fazemos uma trilha, nós estamos invadindo um espaço, um território de outros animais. Viva a diversidade. E os animais também merecem respeito. Eu percebi que eu precisava estar em sintonia com eles também. E principalmente, eu nunca fui uma pessoa conectada muito com animais de forma geral, mas eu percebi que isso iria me beneficiar de algum modo. Eles estão de acordo com as leis naturais. Somos nós, nessa visão ambiciosa, civilizada, que criamos uma série de sistemas para nos controlar, e eles são a origem, eles são a essência. Então, nessa desconstrução de quem era, eu passei a tentar aprender com eles. Eu deveria respeitá-los. E isso na minha vida se desencadeou de tal modo que eu percebi que não, eu não posso mais comer carnes, porque eu preciso encontrar equilíbrio com a natureza. Então eu precisava sentir essa simbiose com o todo, eu precisava sentir essa emoção, me sentir menor até do que uma vaca, de poder me sentir menor do que uma galinha, poder me sentir menor do que um cachorro. Então eu acho que isso na minha vida foi muito transformador. Eu que não tinha tanta relação com animais, passei a ter. Todas essas questões vieram como um conjunto de novas leis na minha vida e no meu olhar. Comecei a praticar esporte, todos os dias eu caminhava 14 quilômetros e esse processo de caminhada se tornou uma meditação. Eu acho que eu criei, nesse exato momento da minha vida de transformação, uma rede de mudanças. Eu peguei essa ideia da interexistência, apliquei na minha vida de modo a me transformar em diversas etapas e o vegetarianismo entrou em uma delas. No dia 31 de dezembro de 2016, eu decidi virar vegetariano. Foi em momento de festa, foi em momento onde estava acontecendo churrascos. Eu refleti tanto sobre tudo isso, que quando tomei a decisão foi direto, foi natural, não teve retorno, sabe? Eu não me arrependi. Sinto que essa escolha em específico, por ter passado por uma série de reflexões filosóficas, por ter envolvido várias áreas, várias ideologias, sinto que ela foi uma decisão intrínseca à minha própria jornada. E os resultados práticos de ser vegetariano na minha vida são vários, na verdade. O primeiro é que eu nunca fui tão saudável. Eu sempre fui uma pessoa que ficava muito doente, assim, ficava frio, já ficava doente. E depois que eu decidi parar de comer carne, com certeza a minha imunidade aumentou drasticamente. Com isso também eu sinto que a recuperação é muito mais rápida. Hoje em dia eu corro, faço exercícios calistênicos e a recuperação desses exercícios se tornou muito mais rápido. O intestino funciona muito melhor. Parece que a mente está muito mais em sintonia com o corpo. Sinto que nunca vou ser completamente zen, até porque parte de mim é muito revoltada, muito estressada, mas por agora o máximo que eu poderia alcançar de equilíbrio, eu acho que eu alcancei sendo vegetariano. A alimentação como um todo se torna muito melhor, porque com o dinheiro que você iria comprar um bife, que é caro no nosso país, você pode comprar uma variedade de alimento e com isso você também tem uma variedade de opções para fazê-los. Eu nunca cozinhei tanto na minha vida e com tanto prazer. A alimentação ela se torna uma coisa mais palpável, mais orgânica mesmo. O fazer a comida se torna uma atividade agradável. E eu até anotei na pauta aqui que as cores. Eu não sei muito bem porque que eu anotei cores, mas eu acho válido mencionar, porque nada referente à alimentação me emociona tanto quanto ver cores no prato, sabe?
Eu acho que uma alimentação pautada em cores é como uma alimentação pautada em vida. É pautada nesse equilíbrio todo que eu mencionei aqui. Então, basicamente é isso. Essa é a minha experiência, 2 anos e meio sendo vegetariano. Eu queria deixar registrado. E se você é vegetariano, compartilhe sua opinião. Se não é também, experiências são válidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão toda aqui. Compartilhe as suas também, que eu quero muito aprender com vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso aí.